Queridos irmãos e irmãs, e aqueles todos que nos acompanham pelas redes sociais, espero que o Espírito Santo nos ajude a penetrar nessa palavra, ou deixar que ela penetre em nós, porque aqui está a nossa vida. Jesus diz: por que tendes medo, ainda não tendes fé? Hoje o Senhor quer nos fazer passar do medo para a fé, porque viver no medo é horrível. E a nossa vida está aqui. Para a gente entender bem esse evangelho, essa tempestade que acontece no mar da Galileia, a primeira leitura nos ajuda, nos prepara muito. É o capítulo 38 de Jó, o livro de Jó. E depois de muitos monólogos, o livro inteiro, até o capítulo 38, quando as pessoas falam o que querem, né? Mas não tem um diálogo, finalmente o Senhor respondeu a Jó. Aqui tem um diálogo. Do meio da tempestade. Deus fala conosco do meio da tempestade. Essa tempestade pode ser o Covid-19. Hoje a igreja no Brasil está rezando, oferecendo essa missa por todos os 500 mil falecidos pela Covid. Depois vamos fazer uma prece bonita. Essa tempestade pode ser uma crise que você está passando no teu casamento. Essa tempestade pode ser uma crise financeira, teu trabalho que você perdeu ou está inseguro. Essa crise pode ser, para os jovens, tantas tempestades eles têm. Que faculdade que eu vou fazer? Namoro, não namoro, me caso, não me caso, tenho filhos, não tenho filhos. As preocupações, as tempestades que todos temos. O Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse, aqui vai pegar 4 versículos que falam sobre o mar. O mar, para os antigos, era uma força caótica, indomável, que dava muito medo, porque o mar engole os navios, engole as pessoas, é a morada do Leviatã, o grande monstro marinho, símbolo da morte. Aquilo que amedronta, onde você não sente segurança. Pois bem, olha, de uma forma poética, Deus vai falar para o Jó o que ele fez com o mar. Quem fechou o mar com portas, quando ele jorrou do ímpeto do seio materno? Ou seja, ele está dizendo para o Jó, eu vi o mar nascer. Quando ele jorrou, quem é que colocou limite nele, nas águas? Quando eu lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas, quando marquei seus limites e coloquei portas e trancas. Ou seja, Deus está dizendo, eu coloquei fraldinha no mar, eu envolvi ele de nuvens. Esse monstro que você tem tanto medo, para mim é que nem um nenezinho que eu coloco no berço. E disse, até aqui chegarás, e não além. Aqui cessa a arrogância de tuas ondas. Ou seja, irmãos, aparece Deus como Senhor do mar, Senhor da morte, Senhor de tudo aquilo que dá medo, que você não tem domínio, tudo aquilo que escapa do teu poder e da tua capacidade.
Então agora nós vamos poder entender melhor o Evangelho. Jesus aqui fala, ao cair da tarde, está anoitecendo, não tinha luz elétrica, não tinha celular para iluminar, noite, era escuro mesmo, e no escuro você não tem domínio das coisas. Ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos, vamos para outra margem. Aqui já teria um mundo de coisa, irmãos. Hebreu vem de ivri, é aquele que passa, aquele que vai para o outro lado. Páscoa, atravessar o mar. A nossa vida nesse mundo é uma travessia. Temos que chegar do outro lado. Mas para chegar do outro lado, eu tenho que enfrentar o mar. E muitas vezes o mar da Galileia, aparecem uns ventos e ele fica terrível, difícil de navegação. Eles despediram a multidão e levaram Jesus, despediram a multidão. Jesus devia ter pregado, curado, feito milagres, estava cansadíssimo. Não é fácil lidar com uma multidão. Aqui fala, eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Ainda havia outras barcas com ele. O Evangelho de Marcos reflete a pregação de Pedro. Aqui esse relato tem uns detalhes. Jesus dormindo sob um travesseiro, que mostra que Pedro viveu isso, era a barca de Pedro. Ele foi testemunha disso. Tem um gosto de coisa verdadeira, experimentada, vivida, né? Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher de água. Quando um barco enche de água, afunda. Titanic, né? Que era impossível de afundar, afundou. E aqui o barquinho de Pedro estava entrando água, entrando a morte. E Jesus estava na popa, na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Quantas vezes parece que Jesus dorme na nossa vida? Silêncio, fica quieto. Você está morrendo de medo, você está sofrendo, você tem pessoas que estão sofrendo do teu lado, da tua família, do teu sangue, e parece que Deus está quieto, não age, não faz nada, dorme. Eu li umas coisas agora à tarde maravilhosas, pena que o tempo foi pouco. Santa Teresinha, ela fala, deixa Jesus dormir. Ela confia, mesmo quando ele faz silêncio, mesmo quando ele não fala com ela sabe que ele está presente, e ela espera, ela aceita de sofrer o silêncio de Deus. Nós somos muito orgulhosos e queremos que Deus nos responda na hora, quando, do mesmo hora que você manda um zap e você quer que a pessoa te responda na hora. E às vezes é 1h da manhã e você quer uma resposta ali. Tá bom, irmãos, Deus não é nosso empregado. E Ele sabe, quem sabe eu preciso daquela tempestade. Quem sabe você precisa daquele sofrimento. Quem sabe? Porque os apóstolos vão fazer uma experiência para passar do medo para a fé. Eu tenho que passar por essa experiência. Santo Agostinho vai dizer, quando a tua fé dorme, quando Cristo dorme, a tua fé dorme. Quando Cristo se levanta, a tua fé
ressurge. E aqui, irmãos, qual é a atitude dos discípulos? Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas. Quantas vezes, irmãos, nós talvez falamos isso? O Senhor não está nem aí comigo? O Senhor não me escuta? O Senhor não me atende? Mestre, não te acordam a Cristo? Não te importa que pereçamos? Ele se levantou, ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. Essa potência demoníaca, que é o mar, que é a morte, ele manda que ele se cale. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Irmãos, esse sono de Cristo é a imagem da sua morte. E esse levantar, ele se levantou, esse verbo de levantar, despertar, é o verbo da ressurreição. Jesus vai morrer e ressuscitar para vencer a morte, para vencer o medo, para infundir no meu coração, no teu coração, a fé. Porque a vitória que vence o mundo é a fé, a atitude certa frente ao sofrimento, à doença, às dificuldades todas que nós temos, é a fé. Tudo bem, essa aqui é uma imagem também da oração. A oração é acordar, mas como é difícil a gente rezar. Tem gente tão orgulhosa que resiste. Enquanto eu tenho jeito de fazer do meu jeito, nós confiamos muito na nossa inteligência, nas nossas forças, nos nossos recursos. E não gritamos, não clamamos a Deus, não acordamos a Cristo, não despertamos a fé dentro de nós. Qual é essa força, irmãos? O que é a fé? São Paulo vai falar: o amor de Cristo nos pressiona, a caridade de Cristo nos compele. Quando julgamos que um só morreu por todos, logo todos morreram. Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmãos, aquilo que a fé vem do amor. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela escreve uma poesia muito bonita, em que ela fala que o travesseiro em que Cristo quer descansar, quer deitar, quer dormir, pois bem, o travesseiro que Ele quer é vosso coração ardente de amor. Teu coração, meu coração, que tantas vezes amamos os filmes, as séries, conversar com as pessoas, mandar coisas engraçadas, mas amamos tão pouco a Cristo, não falamos com Ele, não escutamos na palavra, damos pouquíssimo tempo, pouquíssima atenção ao Senhor. Ele não consegue descansar em nós. Estamos sempre agitados, sempre correndo, sempre atarefados. Olha que coisa bonita. Bem o sei, vossa alma só aspira a consolá-lo noite e dia. Pois bem, o travesseiro que Ele quer é vosso coração ardente de amor. Ah, sede sempre humilde e mansa, para que o divino tesouro possa dizer-vos: ó minha esposa, em ti suavemente adormeço. É uma poesia de Santa Teresinha, muito bonita, em que ela usa essa imagem. Irmãos, é importante rezar, é importante despertar a Cristo dentro de nós. Quantos casamentos
que as pessoas ficam tentando com as suas forças, e o casamento vai naufragando, e não gritam a Deus, não pedem ajuda. Quantos jovens, eu fiquei impressionado essa semana, a Organização Mundial da Saúde fez uma estatística mundial sobre suicídio, 800 mil suicídios por ano. E muitas vezes as causas seriam solucionadas se os jovens tivessem a humildade de pedir ajuda, de dizer: estou com um problema, falando com a mãe, com o pai, com o padre, com quem quiser, com um amigo de confiança, colocando para fora aquilo que te angustia. Porque, irmãos, não existe problema sem solução. Mas o perigo não é o problema, é o fechamento. Os antigos monges, muito sábios, diziam: o demônio sai pela boca. Quando você fala, quando você põe para fora, você se alivia e você encontra quem te ajude, quem te ilumine, quem te dê uma palavra, porque talvez aquele para você é uma montanha e na realidade é um montinho, mas aquilo foi crescendo, porque você não partilhou com ninguém, ficou guardando o orgulho. Não posso revelar isso, não posso falar isso. Como não pode? Seja humilde, fala, e você se alivia. E a oração, irmãos, gritar a Deus. Essa semana falei sobre o livro de Tobias, que é maravilhoso. O velho Tobit e a Sara, angustiados, sofrendo terrivelmente, querem morrer e pedem a Deus a morte. Só que, em vez de a Sara, estava um sofrimento tão tremendo, já tinha tido 7 maridos e todos morriam na noite de núpcias, e ela pensou em se matar. Mas ela fala: não, eu vou matar de desgosto o meu pai, que me amou tanto, sou filha única, eu vou rezar. E ela reza, derramando o seu coração, o seu problema, o seu sofrimento diante de Deus, e imediatamente o anjo Rafael leva a sua oração até a glória de Deus e manda que ele desça para ajudá-la. E esse anjo Rafael, Deus cura, vai conduzindo a história e ajudando a chegar a bom termo. Se nós soubéssemos o poder que tem a oração, rezaríamos mais, irmãos. Não nos desesperaríamos nunca, porque o Senhor está aí, também quando Ele está dormindo, também quando Ele está quieto, Ele está aí. E às vezes o único jeito de quebrar um pouquinho o nosso orgulho é permitir a tempestade, que entre água na tua barca, na minha barca, e de repente você fala: não, Senhor, não dá, eu não aguento mais. Me ajuda porque eu não estou dando conta do recado. Ótimo. Seja humilde e ajuda está aí. Então, irmãos, uma palavra maravilhosa, que eu espero que nos ajude. Nós estamos vivendo no meio de uma tempestade bem violenta, mas podemos e devemos nos alegrar, porque quem é este que até o vento e o mar obedecem? Eles falam: mestre, estamos perecendo, não te importa que pereçamos? Jesus não é só mestre, não é só alguém que ensina coisas bonitas e sábias. Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus, que se fez homem e entrou na nossa barca, está comprometido com você e quer te dar o maior presente que uma pessoa pode ter aqui na terra, muito mais valioso do que o dinheiro, do que qualquer poder, do que qualquer status, do que qualquer coisa. A fé. O Senhor quer te dar a fé, e a fé é um dom de Deus, e vem
da palavra de Deus, da escuta da palavra, vem dos sacramentos, vem da oração. Por isso a igreja nos ensina a rezar, nos ensina a despertar dentro de nós a fé, gritando, suplicando a Cristo. Tá bom, irmãos? Vamos então agradecer a Deus. Eu só termino dizendo, a segunda leitura fala: se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. Passaram as coisas antigas, tudo agora é novo. Experimenta viver em Cristo. O nosso problema, sabe qual é? Nós contamos muito conosco mesmos. Nós olhamos muito para nós mesmos e para os problemas, e olhamos pouquíssimo para Cristo. Contamos pouquíssimo com Ele. Por isso que nos desesperamos, e por isso que vivemos no medo. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Passaram as coisas velhas. Essa nova criatura é um filho de Deus, uma filha de Deus, que confia no Senhor, que vive na tempestade de cada dia, na certeza: o Senhor está comigo, Ele me ama. Caia o mundo em cima da minha cabeça, eu não duvido que Deus me ame. A prova é Jesus Cristo. Quer alguém que tenha enfrentado mais tempestade do que Ele? Adormeceu na cruz, entregou o Espírito ao Pai. Essa é a atitude do filho: confiança, abandono em Deus. 3 dias depois, ele estava confundido. Quem nele confia não será confundido quem confia no Senhor. Tá bom, irmãos? Espero que o Espírito Santo ajude cada um a grave no coração de cada um essa atitude filial de confiança. E para isso nós vamos receber daqui a pouco Cristo, através da Eucaristia, quer entrar na nossa barca. E Ele é o Senhor, e Ele nos traz a alegria da fé, Ele nos traz a confiança, Ele nos traz a certeza do amor de Deus. Vamos então agora professar a nossa fé.